pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Jane e bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Faz tempo que eu não falo isso, né? Bora, e o vídeo de hoje, sabadamos, dia de patrocínio, e o vídeo é a verdadeira história de Grumbeld e como ele se tornou apóstolo. Bacana! Berserk The Flame Dragon Knight, lá do canal Mangake. É assim que fala, né? Mangake. É. Já vou deixar aquele like, beleza? E esse vídeo foi patrocinado pelo Nameless King. Muito obrigado por esse patrocínio. Que Deus dê em triplo na sua vida de coração. E os próximos 2 patrocínios foram feitos pelo Carrasco. Patrocinou 2 sons aí pra eu trazer. Então os próximos 2 é do Carrasco. Gratidão a todo mundo, a todos que vêm podendo colaborar e me dar essa força, né, galera? Porque é difícil. Mas Deus há de encaminhar. Então, sem mais enrolação, bora. Tomando meu todinho, pegue seu cafezinho e sente no banquinho. Você é um excelente guerreiro, mas a minha missão está à frente. Para o meu mestre, como um apóstolo do Falcão da Luz, eu vou acabar com você. Esta é uma frase dita por Grumbeld, um membro do novo bando do Falcão. A sua história é tão trágica e triste quanto a de Guts. Você conhece o passado de Grumbeld, o que o levou a se tornar o dragão, o novo membro integrante do bando do Falcão e sua nova formação? Não, seria que eu vou falar nisso. Evandro Fusari com mais um vídeo aqui pra vocês. Caraca, nome diferente, sei que todos Fusari. estão ansiosos com o vídeo de Void, né, o Voidão, e de Fento, continuando o nosso dossiê da mão divina, dos membros, dissecando cada um, o passado e os mistérios que envolvem esses seres poderosíssimos do mundo de Berserk. Digo pra vocês que os vídeos já estão no forno, encaminhados, mas hoje eu queria trazer uma coisa diferente, uma coisa totalmente inédita sobre um dos integrantes do novo bando do Falcão e que já vai ficar da hora, né? Saber sobre isso, que eu não faço a mínima ideia. Depois do dossiê da mão divina sobre os outros membros, como Zod, Locus, Da hora, porque eu realmente não faço a mínima ideia de quais são as histórias dele, dos apóstolos, de quem segue o novo bando. Vine e Rakshas. Vamos dissecar esses personagens também. Só que hoje eu queria trazer a história de Grumbeld e como ele se tornou o dragão, o apóstolo e membro do novo bando do Falcão. Desde a sua primeira aparição, Grumbeld deixou, pelo menos para mim, uma marca de um personagem interessante, que daria um ótimo companheiro para Guts, talvez em outro momento, em outro tempo da história. Mas no presente ele é um inimigo, o único dragão que já viu a lâmina da Dragon Slayer sendo manejada pelo nosso protagonista. E a história, o seu passado, é uma história oficial, faz parte da novel chamada The Flame Dragon Knight, em tradução livre A Chama do Cavaleiro Dragão. Um livro escrito por Fukami Makoto e com artes do próprio Kentaro Miura. Mostrarei alguma delas no decorrer do vídeo, portanto fica o spoiler dessa novel. Ela ainda não chegou no ocidente, a Dark Horse anunciou ela para abril nos Estados Unidos e aqui no Brasil não deve demorar para a Panini lançar, possivelmente não esse ano. Então é um material muito difícil de ser encontrado até mesmo na internet para se ler. E eu vou compartilhar agora com vocês. Putz, há 6 anos? Então já saiu já essa novela aí, eu que tô desatualizada. Mas também fui conhecer Berserk há pouco tempo, né, gente? E toda a história, a jornada trágica desse personagem. Então, mais uma vez, fico adendo de spoiler de uma novel que ainda não foi lançada no ocidente. Tá bom, galera? E complementando, é uma história trágica e chocante. Já lançou, já acabou. Estejam preparados. Se vocês acham que somente Guts sofreu em toda a sua trajetória, os outros personagens do mundo de Berserk mostrarão pra vocês que cada um tem suas próprias pedras para carregar. Com certeza. E agora com vocês a história de Grumbeld. Bora. Nossa história começa em Grunt, uma nação que habita uma ilha vulcânica a nordeste do continente. Existe uma lenda local sobre um dragão vicioso e uma virgem que se sacrificou por conta do país.
o poderoso Império Tudor do continente Ó, da hora. vem tentando conquistar a Ilha de Grant Wallpaper. há 14 anos. E neste momento, no Ninho do Dragão do Fogo, a fortaleza mais importante do país, Grunbeld Arquivist atua como comandante há pelo menos 10 anos em defesa da cidade. O pai de Grunbeld morreu em batalha há muito tempo e sua mãe foi morta por Caraca, parece o Mordekaiser. há 14 anos atrás. E é há 14 anos antes do tempo dessa história que voltamos para contar sobre os ataques de Tudor a Grant. Quando jovem, Grunbeld tem seu cabelo ruivo, vermelho como fogo. E mesmo quando jovem, ele já é enorme para a sua idade. Aprendeu a arte da esgrima com sua família, desprovida de uma nobreza mais alta, mas com bravura e honra de sobra. Por conta de sua origem, ele é desprezado e quase sempre acaba em confusão. Em uma delas, ele é espancado por algumas crianças. Pensando que Grunbeld está morto, eles o abandonam em uma floresta. Enquanto ele está agonizando, uma garota misteriosa acompanhada de um lobo se aproxima dele. Em seu delírio de dor, ele escuta ela o chamando de dragão. A misteriosa garota se chama Benedict e ela aparenta ser cega. Diz que seus olhos não podem ver, mas seu coração faz esse papel. Ela vê Grunbeld parecendo-lhe uma grande criatura vermelha. Então ela o chama de dragão. Ela o ajuda a caminhar até uma fonte para limpar as suas feridas. A misteriosa Benedict diz uma profecia enquanto ajuda Grunbeld a se recuperar. Ela diz que ele se tornará um poderoso dragão de verdade, capaz de queimar tudo. Ele atacará com fogo e suas escamas serão impenetráveis e aguentarão qualquer golpe. Acertou. Um pouco melhor de suas feridas, Grunbeld retorna à sua casa, pensando nas palavras de Benedict e o que elas queriam dizer. E ao chegar em sua casa, o pior acontece. Tudor ataca Grant. O servo da família de Grunbeld é cruelmente morto. Sua mãe, capturada e estuprada, morta, enquanto Grunbeld é forçado a assistir tudo. Nossa, pesado. Coitado, gente. Credo, que horror. Grunbeld, junto com outras crianças, são feitos prisioneiros e levados a uma fortaleza do Império Tudor, localizada na ilha Chester. Como prisioneiro de guerra, ele passa por uma reeducação cruel que visa torná-lo um soldado a serviço de seus captores e, acima de tudo, fiel ao Império Tudor. Lá ele conhece Edward, que não era um prisioneiro qualquer. Ele era o mais jovem na linha de sucessão para o trono de Grant, sua terra natal. E junto com Edward, ele também conhece Sigurd, uma garota da nobreza. Inevitavelmente, eles se tornam amigos. Eles têm esperança que sejam resgatados em breve pelo exército de Grant. O oficial de Tudor, encarregado da reeducação, se chama Abecassis, um idiota inacessível da pior estirpe, que não valoriza a vida das crianças e os trata como lixo. Eles passam por um treinamento militar pesado, mas mesmo depois de muito tempo, Grunbeld resiste em prometer lealdade a Tudor e a ceder a sua religião, chamada as Crenças da Santa Sé. Por essa relutância, ele acaba punido e é forçado a um duelo com um oficial, um duelo totalmente desigual. Mas, graças à sua visão aguçada e natural para a batalha... Pelo que eu tô percebendo, pena que não tem como ele... Não tem muitas imagens, né, e vídeos sobre... Porque tá aparecendo o Guts aqui e o Griffith, aí eu tô ficando às vezes meio confuso com quem que ele tá falando e com o que tá aparecendo. Mas sem problema. Ele nota brechas, percebendo que o soldado está utilizando uma armadura extremamente pesada, o que limita seus movimentos e velocidade. Com sua força descomunal e sua sagacidade, ele vence e mata o oficial de maneira sangrenta. Mas aquele não era qualquer soldado. Era o soldado, o oficial que estuprou e matou sua mãe. Grunbeld se deliciou em sua vingança, mas ela durou muito pouco. Pelo que ele fez, Sigurd, sua nova amiga, é punida em seu lugar. Ela é estuprada e torturada. E Grunbeld é forçado a assistir a cena. Nossa senhora, hein? Desgraceira. 4 anos se passam e eles ainda continuam prisioneiros e obrigados a lutar pelo lado de seus captores.
a presença e evolução de Grunbeld começa a ser vista como um problema. Abecassis, que já odiava Grunbeld pelo simples fato dele existir, passou a odiar mais ainda após ele matar um companheiro. Ele acaba organizando para Grunbeld uma luta em um antigo coliseu e as chances de vitória eram quase zero, pois a luta não era contra um homem e sim contra um enorme tigre. Edward apresenta um plano a Grunbeld dizendo que ele e Sigurd vão lutar juntos com ele. Grunbeld é presenteado por Abecassis com um martelo de guerra. Obviamente que aquele martelo era pesado demais para se levantar, o que dificultaria ainda mais a sua luta. Nossa, galera, parece demais o design do Mordekaiser. Quem se baseou no quê? Mais uma vez eles conseguem ganhar a luta graças à sua perspicácia natural para batalhas. Pois enquanto Edward e Sigurd usavam tochas que estavam ali para iluminar a arena para distrair o tigre, Grunbeld surpreende a todos ao levantar o martelo. E incrivelmente esse é o martelo, o mesmo que ele utiliza nos tempos atuais de Berserk. Ele derrota o tigre de forma esmagadora. Abecassis fica furioso e está prestes a matar os jovens de qualquer maneira, ordenando que alguns arqueiros atirem em direção a eles. Mas no momento que as flechas seriam disparadas, os soldados de Grunt entram no coliseu. Eles são liderados pelo general Kirsten, que há tempos tenta uma invasão de resgate, mas a realeza de Grunt era contra sua investida. Depois de muitos pedidos, ele finalmente conseguiu permissão. Abecassis consegue escapar. Grunbeld, banhado em sangue daquela fera que ele tinha acabado de derrotar, acaba vendo um item que lhe chama a atenção na poça de sangue do tigre. Esse item não era qualquer item, ele era um berrelite. Berrelite? Achei que falava berrelite. Retornando vitorioso daquela investida, General Kirsten adota Grunbeld como seu próprio filho. E durante as festividades... Será que eu sempre falei errado? Então é berrelite? É, porque não tem nenhum acento, né? Não tem por que falar berrelite. Não tem acento no E. Após a vitória, o Grão-Duque aparece, mas não esboça qualquer reação, o que enfurece seu filho Edward. Depois de tudo que ele passou e seus anos que passou preso, ser ignorado por seu pai foi o início de sua queda. Grunbeld reencontra Benedict naquela festa, na festa da vitória, e descobre que ela é a maior sacerdotisa do país de Grunt. E voltamos ao presente da história, 14 anos depois que os jovens foram feitos prisioneiros. Nesse tempo atual, Grunbeld já se tornou um cavaleiro e agora ele lidera os Cavaleiros das Chamas do Dragão. Ele é o líder e é muito popular no exército de Grunt. Edward é o seu segundo em comando, enquanto Sigurd lidera a infantaria pesada. Uma batalha com Tudor ocorre. Grunbeld cavalga em uma carruagem puxada por nada menos que 8 cavalos. As carruagens são obsoletas como ferramenta de guerra. Mas Grunbeld, em toda a sua estatura e montanha de músculos, junto com a sua armadura completa, é pesado demais para qualquer cavalo conseguir aguentar o seu peso. Ele vence a batalha destruindo inimigos com seu martelo de guerra gigante. Grunbeld é visto como um herói e Horkon, o Grão-Duque de Grunt e pai de Edward, sente uma inveja crescente contra Grunbeld por conta de sua popularidade. Uma série de assassinatos misteriosos acontecia na cidade. E acontece que o Grão-Duque não era flor que se cheire. Ele dividia sua personalidade com a de um psicopata. Ele era o responsável pelos recentes assassinatos. Para soltar sua ira e inveja, ele até mesmo sequestrou uma garota e a mantém fechada em um quarto secreto. Ele a estupra como uma maneira de desabafar. Nossa, podia cortar o pinto pra desabafar também, né? Existe uma organização de assassinos mantida pelo Grão-Duque que o ajuda a matar. E o Duque é informado de que assassinos interceptaram um espião inimigo de Tudor. Esse espião diz que Tudor está preparando um enorme exército para esmagar Grunt. E oferece um acordo ao Duque que não vai correr risco de perder a sua vida em uma batalha perdida. Ele decide então fazer o acordo. Enquanto isso, Kirsten relata a Grunbeld sobre os misteriosos assassinatos que rodeiam a cidade. Eles celebram sua recente vitória juntos e naquela noite
Horcon, o Duque, se encontra com ninguém menos que Abecassis, em segredo dentro de um navio no mar ao largo da costa da ilha. Tudor quer que Horcon lhe venda seu país em troca de riqueza e um posto importante no Império. Horcon prontamente aceita e decide fazer uso de seu filho Edward para matar Grumbeld, o maior obstáculo no caminho de Tudor para a vitória e conquista de Grunt. Edward também começa a se sentir incomodado com a presença de seu amigo Grumbeld. Ele trabalha duro e ainda assim é sempre Grumbeld que recebe todos os elogios. Para piorar, Fuda, mãe de Edward, seduz Grumbeld e acaba fazendo sexo com ele. Edward acaba presenciando a cena e enquanto isso uma tentativa de assassinato sobre a sacerdotisa Benedict acaba ocorrendo. Sigurd consegue defendê-la matando todos os atacantes, mas acontece que quem mandou matar Benedict foi Fuda, a própria mãe de Edward. Edward acaba descobrindo o que sua mãe fez e em fúria por seu ato e o seu ato anterior de fazer sexo com Grumbeld, ele acaba enlouquecendo de raiva e a estrangula até a morte. Sigurd diz a Grumbeld dos assassinos e Edward tenta confrontar Grumbeld sobre a sua mãe, mas acaba ignorado. A raiva de Edward está se construindo lentamente, do jeito que Horcon queria. Edward é capturado pelos assassinos e eles os entregam ao Grão-Duque. Horcon felicita Edward por matar a sua mãe e interferir na ascensão de Grumbeld ao trono. Ele diz que Edward é digno de ser seu herdeiro e diz que ele deve eliminar seu maior obstáculo, o que impedia a ascensão dele. Esse obstáculo era Grumbeld. Nosso gigante de fogo, ao descobrir a tentativa de assassinato de Benedict, vai ao seu encontro no templo. A garota usa seus poderes místicos para contar a Grumbeld seu futuro e o que o espera. Sigurd aparece de repente trazendo notícias de um enviado de Midland. Um ataque de Tudor estava para acontecer. Grumbeld sai em disparada e o templo é invadido, com Sigurd e Benedict dentro, somente as duas. Acontece que esses atacantes não são de Tudor, eles são liderados por Mateus, o chefe dos assassinos, controlados pelo Grão-Duque, e junto deles está Edward. Ao mesmo tempo, Grumbeld é atacado também. E no templo uma briga irrompe, mas as duas garotas conseguem escapar junto da ajuda de Ludwig, o lobo companheiro de Benedict. Grumbeld lidera uma sangrenta batalha contra os soldados de Tudor comandados por Abecassis. Grumbeld consegue vencer, mas Abecassis está gravemente ferido e mais uma vez consegue escapar. Sem o comandante, o caos irrompe nas fileiras inimigas. No caminho da batalha e indo em direção às suas companheiras, Grumbeld acaba encontrando Sigurd e Benedict, mas a fuga delas não ocorreu como planejado. Elas estão praticamente mortas, com várias flechas em suas costas. Benedict conta a ele sobre a traição de Edward. Ele percebe que agora todos são seus inimigos, tanto Tudor quanto Grunt, liderados agora pelo seu supostamente melhor amigo. Ele suspeita que seja o trabalho de Horcon, o Grão-Duque, que tenha quebrado a mente de Edward. E Edward aparece diante dele, dizendo que agora ele comanda o ninho do dragão de fogo. Ele possui um prisioneiro junto, o pai adotivo de Grumbeld, General Kirsten. Mas esse acaba se matando para não se tornar refém nas mãos de Edward. Eita. Grumbeld ruge de raiva. Edward estava pegando tudo que lhe era precioso. Edward está para Grift, assim como Grumbeld está para Guts. Tudo foi perdido, seus amigos, seu país, seu pai. Abecassis e seus soldados retornam e aparecem na retaguarda de Grumbeld, cercando-o. Grumbeld está se defendendo como pode. Ele mantém sua posição mesmo contra 3.000 inimigos. Então canhões são disparados. Em sua fúria, Grumbeld resiste a alguns golpes de canhão, mas os danos são letais. Edward decide então que ele quer dar o golpe final em Grumbeld, mas antes disso vai para o corpo moribundo de Sigurd. Benedict, em seus momentos finais, usa seus poderes místicos para contar a Grumbeld seu futuro, e com isso Benedict diz suas últimas palavras, a sua profecia: encontre o Falcão da Luz, esse é o seu destino. Mas Grumbeld está ferido demais e prestes a morrer. Ele segura o corpo da jovem sacerdotisa em seus últimos momentos e expressa seu maior desejo sussurrando: eu quero lutar mais.
O Beerlitz desperta. Nuvens negras se juntam tava de esperando repente. por esse momento. O Beerlitz concede então o seu desejo e a mão divina está presente no local. Grumbeld concorda em sacrificar tudo o que é mais precioso para ele. Sigurd está prestes a ser estuprada por Edward, mas Edward hesita e para por um instante. Ele sente algo queimar em seu rosto, e isso era a marca do sacrifício colocada nele. No fim de tudo, depois de tudo que Edward fez, ele ainda era importante para Grumbeld e acabou marcado pelo sacrifício. Infelizmente, Sigurd e Benedict também estavam no local e também receberam uma marca, cada uma delas, mas elas já estavam praticamente mortas. O sacrifício está feito, tarde demais para arrependimentos e escolhas. Grumbeld renasce como um apóstolo. Ele agora é o dragão. Ele mata todos, incluindo Edward e Abkhazes. Antes de abandonar Grunt, ele faz questão de matar o Duque com suas próprias mãos. Alguns anos depois, Grumbeld viaja por Midland. Ele pretende encontrar o Falcão da Luz que Benedict mencionou a ele. E é isso, galera, essa é a história de ascensão a apóstolo de Grumbeld. Como ele se tornou o dragão, como ele aceitou o sacrifício, todas as suas perdas, tudo que lhe foi causado. Uma história, diga-se de passagem, bem trágica, quase comparada ao de Guts. É um personagem que faz um ótimo reflexo mesmo, e talvez seria um ótimo companheiro em outro momento para o nosso espadachim negro. O que vocês acharam da história dele? Deixem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Lógico, né? Mas é isso, triste. galera, fiquem ligados. Já vou soltar o vídeo do Voidão também, tá todo mundo ansioso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui no canal, porque ele é de vocês. E é isso aí. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui! Da hora, pô. Nunca imaginei, assim, vamos falar a verdade, né? Sendo bem sincero, eu penso que as histórias por trás de cada apóstolo deve ser uma desgrameira atrás da outra. Muito pesado o jeito que ele perdeu a mãe, o jeito que ele perdeu o pai, né? O padrasto se matou. Não, na verdade, o pai dele não, o padrasto que se matou, isso tá certo. Mas ser obrigado a ver a mãe, né? Passar por aquilo, ser preso e tal, dá pra entender, né? O porquê que ele acionou o Beerlitz. E o Beerlitz sempre vai acordar, abrir os olhos ali quando a pessoa tiver na última gota de desespero, não é mesmo? Foi assim com o Griffith e tal, né? Acredito que tenha sido assim com muitos. Enfim, Nameless King, muito obrigado por patrocinar esse vídeo, muito interessante, bom saber. Tem um que eu acho que eu vou até assistir em off mesmo. Eu quero saber da história do Ivern, né? Que é metade... Ai, esqueci o nome, é Centauro? Não é? Não é Centauro, que é metade, o corpo dele é metade... É Centauro, que é metade, parece um cavalo, né? E o corpo dele aqui, assim, ó, tipo do Harry Potter. Eu esqueci o nome do... É Centauro, né, gente? Deve ser. Eu quero muito ver a história dele, porque eu achei o design dele muito foda, sabe? O arqueiro, eu achei ele muito da hora, e na transformação dele achei bem bacana. Então vai ser um que eu vou assistir, talvez em off depois, de curiosidade pra saber qual é a história. Pô, deve ter muita coisa por trás aí, muitos personagens que a gente fica, né, focado, querendo ou não, no Guts e no bando, e na nossa turminha ali do Guts, a galera, a Shirk, o Isdro, e eu nunca parei pra pensar assim, qual serão as histórias por trás de cada apóstolo, porque cada um chegou a esse ponto, né? Então é interessante ver tudo isso por esta perspectiva. E você já sabia de como ele tinha se tornado um apóstolo? Já leram a novela que eu falei, nossa, não sei o que, 6 anos atrás, já deve ter... Já lançou, já acabou, foi boa, vale a pena, galera, comentem aí embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ótimo sabadão para cada um de vocês. Deixem aquele precioso like que me ajuda demais, é de graça e me ajuda muito. Se você é novo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, se inscreva, venha fazer parte da família. Gratidão aos membros, aos patrocinadores, aos inscritos e a todo mundo que vem apoiando o canal de alguma forma. E é isso, galera. Ai, morre não. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou!